Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a pesca maravilhosa, né? Aí tem uma fotografia, essa fotografia eu faço questão de estampá-la aqui, são vários peixes. E hoje teve um ato muito simbólico acontecendo comigo hoje, que eu me transportei ao tempo do Messias, né? Do grande milagre que ele fez quando ele convenceu ao Pedro, que todos chamam de Pedro, que o nome dele é Kefas, a segui-lo. E a minha missão aqui é que vocês sigam ao Mestre, que vocês deem ouvido para aquele que pode salvar a sua alma. Pode ser um ato meio religioso que eu estou fazendo aqui, mas é um ato que eu vou mostrar para vocês que tem o seu significado. Então vocês estão vendo aí essa quantidade de peixe, né, que aconteceu. Daqui a pouco eu vou contar qual foi o milagre que aconteceu para esses peixes estarem aqui, né, e as coisas são bem simples do Pai, né, as coisas são bem simples, mas são simbólicas para a gente. Então todos, assim, nós vamos contar essa parábola para você, ou essa passagem, que está escrita aqui, ó, na Bíblia, tá pessoal? A gente sempre mostra para vocês que a gente escreve, a gente passa, isso aqui é a Bíblia Dalit, é a única Bíblia que tem o nome do Salvador em aramaico, né? Uma das poucas Bíblias que tem, essa Bíblia da versão antiga, tá? As atualizadas não tem mais esse nome, eles tiraram o nome. O nome é Yahushua. Todas as vezes eu tenho que vir aqui e tenho que explicar para vocês que o nome de Jesus é um nome fake news. Ele foi um nome inventado para contar a história do verdadeiro Mashiach. O verdadeiro Salvador, ele nasceu no coração da África. O verdadeiro Salvador, ele não é africano e nem etíope. Ele nasceu na África por causa da descendência de Sem, dos semitas. E isso vocês têm que aprender. O evangélico não sabe disso. Quando Noé estacionou a arca lá no Monte Ararat, então o Sem, que era o filho mais velho, ficou incumbido de levar os restos mortais do Salvador para o centro da terra, para o primeiro homem, aliás, nosso pai Adão, para o centro da terra, para o Gólgota. E só uma pessoa poderia ser capaz de fazer esse transporte, o nome dele era Sem. E a descendência de Sem começou a percorrer, porque o centro da terra fica num lugar chamado de Salém, Jerusalém, né? Ou Yahushurun, que eles pegaram e mudaram o nome para Jerusalém e Israel. Essa Israel, que se vocês estão vendo lá na Palestina, que está tendo esse conflito com o Irã, essa Israel, essa não é a verdadeira Israel. O verdadeiro Yahushurun, terra onde nasceu o Salvador, fica no coração da África. Meus amigos, fica no coração da África. E o Salvador era preto, porque os semitas são pretos, da cor de jaspe e sardônio. E por que existe uma grande confusão entre os pretos canitas e os pretos semitas? É isso. Eles vieram para trazer o resto mortais de Adão e ficaram nômades, sem terra. Então, quando o rei de Salém, que é a própria encarnação do pai, Melquisedeque, estava vivo aqui, abençoou a um homem chamado Abraão, porque ele era da descendência de Sem. Lembre-se, e os restos mortais do Salvador deveriam ser jogados, os restos mortais de Adão deveriam ser jogados no Gólgota, o centro da terra, como o nosso Salvador foi levantado do madeiro no Gólgota, no centro da terra, porque haveria o perdão para Adão e a sua descendência. Então, quando o Salvador, que era preto, verteu o seu sangue no madeiro, o seu sangue misturado com a água, a lança que perfurou, né, ao lado do Salvador, o sangue e a água e a mirra escorreram e caíram justamente em cima dos restos mortais de Adão. Você sabia disso? Você não sabia disso não, né? E ali houve um perdão para toda a descendência de Adão e posteridade de Adão que acreditasse em Yahushua. O que a igreja fez? A igreja sabia dessa história, a igreja católica trocou o nome do Salvador. Trocou a cor do nosso Salvador. E aí as pessoas estão sendo enganadas até hoje com o nome. Você olha para a Bíblia tua aí,
Pedro, José, João, Maria. Gente, só a criança não sabe que ali a Bíblia não é brasileira. Não é dos brasileiros. A história do povo hebreu. E nós somos a herança do povo hebreu. Nós que moramos na América. Nós que temos a nossa etnia. Nós somos Yahudins, não é judeus, porque a letra J ela não existe na língua hebraica. A letra J ela não existia antes disso aqui. Isso aqui, Brasil, que você mora, ela nunca existiu. Ela foi criada depois que isso aqui foi descoberto. Entre aspas, foi invadido por Portugal. Tu tá assustado com o que eu tô te falando? E a minha missão é informar vocês. É só informação, não sou pastor, não sou religioso. A minha missão é falar para vocês que estão adorando o nome de Jesus. Os senhores estão cometendo um pecado. Os senhores foram enganados. Os senhores foram ludibriados. Os senhores continuam indo para os templos, continuem para as abadias, para as igrejas, adorando a pedra, adorando a parede. E ele ensinou o que você deve fazer. Porque você, dentro do teu coração, eu sei que mesmo você tendo dentro da igreja, você tem sede da verdade. Você tem sede da verdade. Então ele fez uma multiplicação, né, dos peixes. Lembra essa história? Eu vou ler para você, está no livro de Lucas, capítulo 5, está aqui, ó. Aqui deve estar o contra aqui, ó. E Yahushua concede aos emissários uma pesca maravilhosa, ó. Poxa, eu fiquei tão satisfeito hoje, gente. Tá vendo essa foto aqui? Eu fiquei muito satisfeito. Muito satisfeito. Mas, em pleno 2025 eu fiquei muito satisfeito. Por que eu fiquei satisfeito? Eu já vou contar para você, que eu sei que você está curioso, né? O pessoal do grupo já sabe que eu contei lá no grupo lá. Tá dizendo assim, ó. Vamos ler? Vamos ler eu e você? Vamos ler, vamos lá. Vamos ler. Essa vai ser a capa do nosso vídeo. Vamos ler aqui, ó. Você vai ler comigo, eu tô lendo aqui. Eu vou me diminuir aqui, ó. Eu tô lendo aqui. E você vai ler aí, ó. Tá vendo aí, ó? Eu tô aqui, ó, no versículo 5. O que aconteceu? Que estando ele junto ao lago aqui, esse lago aqui, ó. Esse lago aqui é o lago, é o Mar da Galileia. Mas o nome Galileia é esse aqui, ó. Genesat. Olha só como é que eles traduziram e mudaram tudo. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Elohim. Elohim, você sabe que são deuses, né? Mas o nome do nosso pai é Yahweh. E viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago e os seus pescadores. Tá aqui, ó. Aí, eu vou ler com você aqui. Eu tô com a Bíblia na mão, mas eu vou ler com você aqui. Aí, e havendo os pescadores, versículo 2, ó, e havendo os pescadores descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era de Simão, que era do Kefas, Simão Kefas, o nome dele, pediu-lhe que o afastasse um pouco à margem, e assentando, ensinava do barco. Então ele pediu para a galera se sentar. Vamos lá, vamos ler lá a parte lá final lá. E quando acabou de falar, de pregar para a multidão, ele virou para o Simão Kefas. E face-te ao mar alto. Primeiro ele liberou o barco dele, tá? O instrumento de trabalho dele. Primeiro ele cedeu, sem que ele conhecesse Yahushua. Simão não conhecia Yahushua. E Yahushua subiu no barquinho dele e estava falando para a multidão sobre o reino do Pai, sobre a salvação. E ele disse assim para o Simão: face-te ao mar alto, do mar da Galileia, e lançai as vossas redes para pescar. Há quem diga que o mar da Galileia é o Oceano Atlântico, tá, pessoal? Né? Há quem diga. E lançai as vossas redes para pescar. E Simão, o Kefa, respondendo, disse: meu senhor, olha aí, meu senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí vem a palavra. Mas, aqui está sobre, eu errei, coloquei na capa, eu vou mudar, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe,
e rompi-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que se fizesse ajudar, e foram e encheram os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E Simão, o Queifa, vendo isso, prostrou-se aos pés de Yahushua, prostrou-se aos pés de Yahushua e disse: meu Senhor, afasta-te de mim, porque não sou digno, não sou um homem, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderará dele naquele momento. Que legal, né, pessoal? Qual é a mensagem que eu quero trazer para todos vocês? Você que veio aqui me assistir, você que está aqui me assistindo, que parou para me ouvir, eu quero dizer para você que a pesca maravilhosa é você. Você é a pesca maravilhosa. É você que está dentro de um sistema, seja ele espírita, católico, seja aonde e qual sistema que você, budista, né, teísta, ateísta, qualquer um dos sistemas que você tiver, existe uma chance de você conhecer o Salvador. Está no nome dele, Yahushua. Não é Senhor Jesus, não. Senhor Jesus é para te enganar. O nome dele é Yahushua. E ele quer te salvar. Ele quer salvar a sua alma. Mas ele só depende de você. Agora você está conhecendo. A pesca é você. E se você entregar os teus caminhos para ele e confiar nele, ele não vai te prometer te dar carro, te dar casa, te dar apartamento luxuoso, te dar dinheiro, não. Ele te promete a salvação para a sua alma, que é o maior bem que a gente tem que resgatar nesse mundo. E sobre peixe, eu vou contar para vocês. Então, eu estava hoje aqui em casa, e todos vocês sabem que quando eu comecei esse canal, eu trabalhava fora. Eu trabalhava num shopping metropolitano aqui no Rio de Janeiro, exercia a função de operador de estacionamento. Dali eu tirava meus proventos, meu sustento. E quando veio em 2020, né, o Fica em Casa, o pessoal exigiu um documentozinho, né, aquele documento certificado de que você tinha se inoculado, né? Vocês sabem o que é. E por esse motivo, eu tive que fazer uma carta de dispensa da minha empresa, abrindo mão dos meus quase 5 anos ou 4 anos, né, na empresa, e com muita dificuldade, muita dor, porque como é que eu ia tirar meus proventos? Eu ia acreditar nisso aqui no YouTube? Se você pensa que os YouTubers são ricos, você está enganado. Mas não são mesmo, é uma dificuldade danada de ganhar dinheiro aqui no YouTube, viu? Mediante a isso, na data de hoje, estava eu em casa, e eu quero dar esse relato para vocês. Isso é uma simbologia para mim muito grande. E quando eu estava conversando com o pai, que nos meus pensamentos, lógico, é óbvio, que não tinha uma mistura para comer em casa. E de repente, alguém me chamou lá no portão da minha casa, hoje, pessoal, quase agora, me chamou com uma bolsa desse elemento aqui que você está vendo, que é esse peixe aqui, ó. E me ofereceu uma bolsa de peixe. Logo minha mente foi reportada ao que aconteceu com o Keifas, né? E aí eu tive a ideia de poder falar para você sobre a verdadeira pesca. É a tua alma. E enquanto eu estiver respirando, enquanto eu puder falar aqui nesse canal, eu vou trazer para vocês o nome de Yahushua, que não está dentro dos templos, não está nas igrejas. O nome de Yahushua foi adulterado para você não achá-lo. Mas hoje você encontrou. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Espero que você tenha entendido essa mensagem. E hoje, a partir das 19 horas, nós estaremos na nossa live falando mais um pouquinho sobre a vida de Yahushua e a história de Yahushua, que você talvez não conheça. Só conhece o Senhor Jesus e depois de 30 anos. Mas tem muita história para contar para vocês. Tá bom? Se você gostou do vídeo ou se você não gostou, não importa. Deixa o seu like
E é importante, se você não é membro desse canal, eu convido você para ser membro. Tem dois tipos de ser membro. Tem um membro que você ajuda o canal pagando uma taxa de R$3, e tem aquele que você pode ser membro do canal sem pagar nada, absolutamente nada. Tá bom? Então eu aguardo vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho para que vocês possam receber informações. Que o Pai Yahoo abençoe a todos vocês, em nome desse aqui, ó, Yahushua, que estará conosco muito em breve. Um forte abraço, uma ótima tarde e até às 19 horas. Valeu, pessoal!